se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Oficina da Mente. Hoje, lembrando mais uma vez, um programa gravado. Na semana que vem voltaremos com ao vivo. E o tema de hoje são as múltiplas inteligências. Você já ouviu falar que existem mais inteligências do que a gente está acostumado a conhecer? Então é isso que eu e Pazian estamos conversando aqui. E como prometido no nosso primeiro bloco, agora nós vamos mostrar uma imagem que pode ser colocada na tela e que vocês verão aí as 8 inteligências estudadas por Howard Gardner, que era um psicólogo. Vamos começar pela primeira, embora ela não esteja lá na base, mas eu gostaria de começar pela inteligência linguística, que a gente vê ali na imagem em azul claro, com uma série de frases, de palavras, e também com uma caneta tinteira, uma pena, né? A inteligência linguística, segundo Gardner, ela é a capacidade de dominar a linguagem e se comunicar com os outros. Se refere à comunicação oral, escrita e gestual também. E os profissionais, como a gente vem falando, né? Como prometemos no primeiro bloco, a gente vai trazer aqui alguns profissionais que se dão melhor nessas áreas. A gente viu ali a peninha, né, e a tinta. Então, primeiro, escritores. Mas também escritores, jornalistas, políticos, poetas, enfim, pessoas que usam dessa inteligência da fala, da comunicação. É interessante abordar isso aqui, por exemplo, porque quando a gente fala de comunicação, às vezes a gente acha que a comunicação é só falada, mas existem uma série de tipos de comunicação, né? E qual que é a importância que você vê de uma comunicação não verbal também? Bom, antes de a gente se alongar, um detalhe, né? Não quer dizer que a pessoa só tem um tipo, né, exatamente, de inteligência que vai ser colocada aqui. Algumas são mais, assim, elevadas, outras medianas, né? Vai achar que só tem uma. Mas a tua colocação, a tua pergunta, falar é uma forma de se comunicar, mas como você mesmo disse, não existe só essa. Nós estamos aqui no planeta para evoluirmos. Sim. E essa evolução se faz através do relacionamento. É nos relacionando que nós aprendemos, que nós nos vemos, que nós criamos problemas ou, né, resolvemos, solucionamos alguns. Então a forma de nos comunicarmos é muito importante. Às vezes um gesto, um olhar. Já foram conversar com alguém que está olhando para você, mas não está prestando atenção? Você está falando, a pessoa está assim, mas ela está com a cabeça em outra coisa. Né? Você perde a vontade. Se é num momento, você vai aguardar um momento propício. Mas se a pessoa age sempre assim, você vai evitar de se comunicar com ela. Sim. Até quando a gente observa, tudo bem, mas e quando a gente age dessa forma? A gente não tem essa comunicação. Comunicar-se não é só passar informações, é recebê-las também. Então, prestar atenção na maneira que a gente se posiciona, na maneira que a gente sorri, na maneira que a gente ouve, na maneira que a gente fala. A comunicação do corpo também, de se mostrar, é inclusive estudada quando a gente vai fazer uma terapia. A gente observa a reação da pessoa, sim, a maneira como ela se porta, como ela fala dos seus problemas, para sentir se aquilo pesa ou não. Porque às vezes ela está dizendo uma coisa, mas o corpo está dizendo outra. Porque o corpo fala também, né? Com certeza. E é uma forma de se comunicar. Então, quem tem essa parte da inteligência desenvolvida, inteligência linguística, né? Ela vai se expressar muito bem. Mas lembrando que não é só a palavra que se comunica. Exato. Né? E é interessante nesse ponto, porque dentro do espiritismo e dentro do contexto de um centro espírita ou de eventos espíritas, existem muitos palestrantes. Sim. A gente vê que no meio espírita sempre surgem novos e novos palestrantes. E essa é uma inteligência muito importante. E aí eu vejo que são 2 pontos, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, pela sua experiência em palestras. Tanto a forma como você se comunica,
através das falas e da sua expressão corporal, como a forma como o público recebe. Porque você já deve ter feito palestra em que o público era 100% receptivo. Sim. Que na mínima piadinha que você fizesse, todo mundo dava risada. Exato. Ou palestras também que o público é totalmente fechado, às vezes é uma casa que não tem tanta essa abertura, e você se esforça, e parece que não quebra aquele gelo, né? No caso, na casa espírita, existe um terceiro fator, além do orador e do público, que é a parte espiritual. Sem dúvida. Que eu acho que é muito importante nesse processo, que é aquela que envolve o palestrante e também aqueles que ouvem, né, os ouvintes. Então, nessa interação, às vezes a coisa flui muito bem, como você falou. E às vezes você vai passar uma mensagem, mas você não quer passar aquela mensagem de uma forma tão pesada. Então você tenta colocar um pouco de humor, para a coisa ficar mais leve. E tem lugares, como você falou, que a gente faz uma piadinha, né, achando que a coisa vai e todo mundo permanece fechado. Imóvel, né? Aí você tenta a segunda, né? Quer dizer, continua a mesma coisa. Aí você desiste, fala, vou ficar sério até o final. E aí, de um determinado momento, você fala uma coisa séria e todo mundo morre de rir. Então é um pouco... você tem que se adaptar ali na hora, né? Exatamente, você tem que sentir, mas como eu disse, a intenção, como a gente sempre coloca, né, é a mais importante. O que eu quero passar? Qual é a ideia, né? Qual é assim, o pensamento principal do que eu quero passar naquela palestra? E se basear nisso. O resto, né, faz parte do contexto, mas o resto não é tão importante como atingir o objetivo. Rir ou não rir, ficar sério. Agora, se perceber muitas vezes que o pessoal está disperso, né? Olhando para cima, olhando para o relógio. Dormindo. Ver quanto tempo você está falando, se já não passou do horário, né? Sim, inclusive aqui entra aquela questão de variar o tom de voz, não ficar sempre naquele mesmo tom falando, a pessoa dorme. E só uma curiosidade que me ocorreu agora, algo que a gente vem brincando já há alguns programas. O fato de colocar o braço aqui é uma comunicação gestual, né? Sim. E é uma comunicação, e é interessante a gente refletir sobre isso, que é inconsciente. Na verdade, isso aconteceu algumas vezes. E eu venho pontuando aqui. E ela sempre perto de uma pergunta que é um pouco mais complicada, um pouco mais densa. No teu caso, assim, pode falar aqui do seu Claro. Eu percebo já estamos assim, falando, né? No meu caso, já falou das minhas férias, agora eu vou falar do meu braço aqui. Quando é um assunto que você quer prestar um pouco mais de atenção, não que você não preste nos outros. Você faz essa pose, você segura. Sim. É como se você tentasse ser muito claro naquilo que você vai perguntar. Por isso que eu disse, quando você começou o programa, que você já se alinhou, eu falei, hoje eu estou ferrado hoje aqui, porque vai vir. Assim e como... não deixa de ser uma base também, né? De apoio também, né? Apoio. Você pode perceber que você está desse lado, né? Você apoia para se sentir seguro, de frente e manda ver. Né? Eu vou testar num programa, eu vou fazer com o braço para baixo, assim. Aí eu vou tentar ver uma outra característica. Você não consegue. Assim não dá, não tem como. Pela tua postura, pelo teu jeito. Mas é importante isso para o telespectador refletir sobre a expressão corporal. Sim. Inclusive, a gente já conversou aqui na TV com o pessoal sobre isso, sobre a expressão corporal e como isso muda até a forma que você interage com as tarefas que você tem para fazer. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Você falar assim, mais fechadinho, com aquela cara de dor, de sofrimento, isso faz aquela tarefa, aquele trabalho que você tem para fazer ficar gigantesco. Tudo é energia, né? Tudo é energia, Júlio. Então, você passa... É a mesma coisa que você vai conversar com alguém e a pessoa não te olha nos olhos. Sim. Fica assim, olhando. Isso dá uma agonia, né? Mostra uma insegurança, em alguns casos, até uma insinceridade naquilo que está falando. Sim. Falta de confiança, sentido de submissão. Então, é uma inteligência que você está falando, né? Que você está com os termos técnicos aí. A inteligência linguística. E a gente vai ver na imagem, a gente vai voltar com a imagem e ver que ali embaixo tem a inteligência lógico-matemática. Ali com uma calculadora, também você vê alguns tubos de ensaio e também um chapeuzinho, né? Que é bem relacionado à formatura e tudo mais. Essa inteligência, ela traz uma capacidade de raciocínio lógico e resolução de problemas matemáticos. Como eu disse, o famoso teste de QI é baseado muito nela. E os profissionais
que por mais vezes se relacionam com essa inteligência e é onde ela é mais desenvolvida são os cientistas, os próprios acadêmicos, engenheiros e matemáticos, além dos físicos também, tem uma relação muito próxima aqui na lógico-matemática. A gente começou ali pela linguística, que eu acredito que seja uma inteligência que a gente use o tempo todo, sim, mas nem sempre reflete. A lógico-matemática a gente também usa bastante, né? Você quer ver uma coisa interessante? Que é um exemplo que as pessoas não param para pensar. Mas dirigindo, a gente usa muito esse tipo de inteligência. Olha que coisa maluca, gente. Vocês estão dirigindo, tá? Aí você quer fazer uma ultrapassagem. Tem um carro na sua frente que vai numa determinada velocidade. E lá embaixo, é claro que nesse lugar pode ultrapassar, tá bom? Tudo legal. Sim. Lá embaixo vem um outro carro. Rapidamente você tem uma visão da situação. E você calcula, Júlio. Isso é muito rápido. Você calcula a velocidade que você está, a velocidade que está o carro da frente, a velocidade que você está vendo que aqui está se aproximando. E você calcula se vai dar ou não para ultrapassar. Sim. Você aumenta a tua velocidade. Isso é feito como? São cálculos. Totalmente, né? Não é? E às vezes a pessoa fala, não, mas eu não tenho essa inteligência desenvolvida porque eu odeio matemática, não gosto de matemática. E é um exímio motorista, sabe direitinho. Exatamente. Agora, a matemática que se ensina na escola, precisa ver direitinho, né? Uma das minhas formações, a minha primeira formação é economia. Sou economista, eu gosto de fazer cálculo, minhas planilhas sou eu mesmo que faço os cálculos, né? Mas tinha coisas lá, agora esqueci o nome da matéria lá. Estatística. Cara, eu olhava aquilo, eu falava, para que existe isso no mundo? Não vai servir para nada. Eu tive problemas sérios, e era cálculo. Então, a gente tem que pensar um pouquinho. Que isso que eu falei do trânsito, tem muitas pessoas que devem ir mal na faculdade, nas contas, ou já foi, mas dirige muito bem. E esse é um exemplo, tem outros cálculos que a gente faz. Tem um outro exemplo, Pazé, que tem a ver também com a inteligência lógico-matemática no sentido de cálculo de quantidades. Cozinhar. Cozinhar, é verdade. E aí você vê, por exemplo, nossos avós, né, nossos pais, que às vezes não têm o conhecimento técnico, matemático, mas cozinham de uma maneira fantástica. E tem essa questão, né, de quanto você vai colocar ali na hora de cozinhar. Até as profissões mais simples, né, das pessoas misturarem cimento com água, Exato. tu sabe calcular. Qual é a quantidade, né, que vai sabe usar. O tempo, como colocar, então isso vai bem além do que fazer uma conta, 1 mais 1. Exatamente, vai muito além da fórmula de Bhaskara. Nós vamos para um rápido intervalo e já nós voltamos com mais inteligências múltiplas aqui no programa Oficina da Mente. Até lá!